Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Resistência Apologética. Bem, quando você vai examinar a vida de Jacó Arminius, você não pode ler somente obras calvinistas. Você tem que ler obras também arminianas, para que você consiga fazer um quadro, pelo menos mais próximo da pessoa que é conhecido como o pai do arminianismo, né? No caso, Jacó Armínio. Eu tenho diante de mim um livro da editora Carisma, livro de 2014 nos Estados Unidos, e no Brasil ele foi lançado em 2022 no português. Jacó Armínio e o reexame de sua teologia, ok? Bem, aqui nós temos um quadro sobre um relato do sucessor de Jacó Arminius. Quando Jacó Arminius morreu, nós temos o seu sucessor, que foi Vortius, ok? E eu fiz algumas anotações interessantes nesse parecer. Eu queria compartilhar com os senhores rapidamente aí, tá? Então, na Universidade de Leiden, no caso, que era a universidade que Jacó Arminius foi nomeado contra a vontade de Francisco Gomarus, né, ou Gomarus, nós vemos ali que o sucessor de Jacó Arminius, no caso quando ele morreu, né, a cadeira foi ocupada, né, por um homem chamado Vortius. E que esse Vortius, né, ele praticamente enfureceu o rei ali se não me falha a memória, o rei da Inglaterra, né? O rei James I, né? Respondeu imediatamente com uma carta aos Estados-General, o Parlamento Protonacional holandês, tá? Então, nós temos aqui também correspondências na página 87, porque as opiniões do rei James eram tão importantes, né? O período de 609 a 621 correspondia à trégua das 12 anos de revolta holandesa contra a dominação. E aqui vai traçando uma questão histórica que não é muito assim interessante para o foco do que eu quero trazer para vocês. Bem, então houve uma obra escrita pelo sucessor de Jacó Arminius que enfureceu um rei, certo? Daquela época, devido aos seus escritos. Alguém diz que esta obra lhe assinalou que o rei que Vortius havia escrito para a existência de um Deus imutável é sujeito aos acidentes do tempo, né? Isso, Vortius confrontou questões bíblicas que têm atraído a atenção nos últimos tempos e chegou a algumas posições similares a ideias que animam a discussão do teísmo aberto. Nós temos isso na página 90 desse livro aqui, tá? Então, que essas ideias de Vortius, que era um arminiano, sucessor de Jacó Arminius, nos tempos modernos, nos últimos tempos, chegou a posições similares às ideias que animam a discussão do teísmo aberto. Olha só, que interessante. Para não dizer trágico, né? Bem, ou seja, Vortius não parecia ser um reformado equilibrado, afinal declarava abertamente que lia heréticos. Ele lia heréticos. Embora o problema em si não seria ler heréticos, mas sim absorver os seus erros. Este era o problema que estava envolvido em Vortius, tá? Que
foi o sucessor de Jacó Arminius. Mas o problema não foi só este. Temos declarações de Jacó Arminius, que é no nome original Jacob Hermanson, que ele discutia também hereges em classe de aula, como nós podemos ver aqui nesse livro arminiano, tá? Na página 89. Diz o seguinte: Vortius respondeu negando que ele foi acusado de ser sociano, né? Seguidor de Socino. Ele respondeu negando, no caso, o sucessor de Jacó Arminius, Vortius. Ele negou que ele fosse um antitrinitarista sociano. Embora não tivesse falado em suporte ao socianismo, havia considerado importante estudar as ideias do seu criador. Ele estudava então as ideias do Socino. Armínio, da mesma forma, também discutir em classe as ideias de vários pensadores anticalvinistas, incluindo Fausto Socino e Sebastian Castellio. Então você observa que Jacó Arminius ele discutia hereges, né? Fausto Socino e Sebastian Castellio. Agora, você tem isso aqui na página 89 desse livro aqui. Será que o livro está passando um pano sobre a verdade da história? Porque quando você pega, por exemplo, um outro livro, certo? Da mesma editora, Jacó Arminius, Deus, Criação e Providência, certo? Isso aqui é uma xerox desse livro, que eu não pude trazer aqui para os Estados Unidos, mas diz aqui uma outra versão dos fatos, na página 50. Veja bem, em sua narração da história da teologia holandesa nos séculos XV e XVII, Sepp, que era um teólogo, recorda os comentários de um aluno de Jacó Arminius, chamado Gaspar Sibelius. Isso está na página 50. Tá? Então, este Gaspar Sibelius, que estudou testemunho ocular, foi aluno ali de Jacó Arminius entre 1608 e 1609, esse aluno ele declara o seguinte: observei entre diversos alunos que estão fazendo comigo o curso privado da teologia do senhor Armínio, Dr. Armínio, várias coisas que, se eu fosse um ignorante, teria me levado a cometer erros obscuros e abomináveis, pois nessas aulas somos terminantemente proibidos de ler os estudos e tratados de Calvino, Bessa, Zanchi, Martis, Usino, Perques e outros teólogos que eram reformados, instruídos e renomados da Igreja de Cristo, e fomos obrigados a examinar somente as Escrituras Sagradas. Poxa, se fosse só as Escrituras Sagradas, tranquilo. Mas fomos obrigados a examinar não somente as Escrituras Sagradas, mas igualmente as obras de Socino, Castélio, Tomás de Aquino, Molina, Soares e outros inimigos da graça que nos foram recomendados. Certo? Então, você tem aqui uma obra passando o pano, né, escrito por a maioria metodistas aqui, passando o pano no que realmente aconteceu. Certo? Agora, nesta outra obra, nós temos a realidade do que tinha embutido na personalidade de Jacó Arminius, né? Jacó Arminius, Deus, Criação e Providência. Richard Miller passa aqui para nós, né, na nota 92, de que Jacó Arminius, ele proibia em aulas particulares as pessoas de lerem essas pessoas que eram reformados ortodoxos, mas recomendava sinergistas, né, como Tomás de Aquino, Molina, Soares, Castélio e tantos outros, né, que estavam envolvidos em tantos erros
soteriológicos. Sinceramente, quanto mais a gente estuda, pessoal, né, os livros arminianos, mais a gente fica estonteado de ver as declarações de quem era de fato o senhor Jacó Arminius. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz e até o próximo estudo. Deus abençoe grandemente. Amém.